Saruman e Sauron tinham muito mais em comum do que os filmes de O Senhor dos Anéis deixam transparecer. Antes de chegarem à Terra-média, os dois Maiar eram discípulos de Aule, o Vala responsável pela forja, pela metalurgia, pela construção e por praticamente todos os grandes ofícios artesanais de Arda. Mairon, mais conhecido como Sauron, foi um dos mais habilidosos servos de Aule. Já Saruman, cujo nome original é Kurumo, também possuía grande conhecimento sobre máquinas, ferramentas e fabricação de objetos. Mas, se os dois vieram da mesma tradição, por que Saruman nunca conseguiu criar obras comparáveis às de Sauron? Por que ele não produziu seu próprio Um Anel, não construiu fortalezas como Barad-dûr e não se tornou um mestre da forja tão poderoso quanto seu ex-colega e rival? A resposta começa com uma diferença fundamental entre os dois. Embora ambos servissem a Aule, isso não significa que possuíam exatamente os mesmos talentos, a mesma experiência ou o mesmo nível de poder. Os Maiar não eram seres idênticos. Cada um possuía capacidades, interesses e personalidades diferentes. Sauron demonstrava desde o princípio uma enorme obsessão pela ordem, pela precisão e pelo controle. Ele odiava o desperdício, a desorganização e qualquer coisa que escapasse de seus planos. Inicialmente, esse desejo não era necessariamente maligno. Mairon queria organizar o mundo e torná-lo mais eficiente. O problema é que, com o passar do tempo, ele deixou de querer organizar as coisas e passou a querer controlar todos aqueles que faziam parte delas. Foi exatamente essa característica que atraiu a atenção de Morgoth ofereceu a Sauron algo que Aule jamais lhe daria: a possibilidade de impor seus projetos ao mundo sem precisar respeitar a liberdade dos outros povos. Assim, Sauron colocou seus conhecimentos técnicos a serviço da dominação. Ele se tornou um mestre na construção de fortalezas, na criação de armas e na transformação de conhecimento em poder político e militar. Saruman também era habilidoso, mas sua especialidade era diferente. Ele era um grande estudioso, um excelente estrategista e principalmente um mestre da persuasão. Sua voz era uma de suas armas mais poderosas. Saruman conseguia influenciar pessoas, distorcer a verdade e fazer com que suas próprias ambições parecessem perfeitamente razoáveis. Isso não significa que ele desconhecesse os ofícios de Aule, muito pelo contrário. Quando Gandalf visita Isengard, encontra um lugar completamente transformado. Os jardins haviam sido destruídos, árvores eram derrubadas e enormes fornalhas trabalhavam sem parar. Saruman produzia armas, armaduras, máquinas de guerra e até explosivos, como o fogo utilizado para destruir as muralhas do Abismo de Helm. A industrialização de Isengard demonstra que Saruman realmente dominava vários conhecimentos técnicos. O problema é que ele utilizava esses conhecimentos principalmente para imitar Sauron. E essa é uma das maiores tragédias de sua história. Saruman começou como líder dos Istari, mas terminou tentando se tornar uma versão menor do próprio inimigo que deveria combater. Ele estudou durante séculos a história dos Anéis de Poder, investigou seus segredos, procurou o Um Anel e chegou até mesmo a fabricar um anel para si. Quando Gandalf foi aprisionado em Orthanc, Saruman se apresentou como Saruman, o Criador de Anéis. No entanto, Tolkien nunca indica que o Anel de Saruman possuísse um poder comparável ao Um Anel ou mesmo aos grandes anéis de poder criados pelos Elfos. Saruman conhecia a teoria, mas não dominava completamente a arte. Sauron, por outro lado, não apenas estudou a fabricação dos anéis, ele participou diretamente de seu desenvolvimento.
Disfarçado como Anatar, o Senhor dos Presentes, Sauron aproximou-se dos ferreiros élficos de Eregion e ensinou-lhes conhecimentos que seriam utilizados na criação dos Anéis de Poder. Ele trabalhou ao lado deles, compreendeu profundamente o processo e depois utilizou tudo o que havia aprendido para forjar secretamente o Saruman chegou milhares de anos depois. Quando ele começou a estudar os anéis, o conhecimento necessário para produzi-los já estava fragmentado, escondido ou perdido. Celebrimbor estava morto. Eregion havia sido destruída, e Sauron certamente não pretendia compartilhar seus maiores segredos com um possível rival. Há também outra diferença muito importante. Saruman foi enviado à Terra-média como um Istari. Os Istari eram Maiar, mas receberam corpos físicos e tiveram seus poderes severamente limitados. Eles sentiam fome, cansaço, dor e medo, e podiam até ser mortos. Sua missão não era enfrentar Sauron diretamente utilizando todo o poder que possuíam. Eles deveriam aconselhar, inspirar e unir os povos livres da Terra-média contra as forças de Sauron. Sauron não possuía essas mesmas restrições. Ele passou eras inteiras acumulando conhecimento, construindo exércitos, criando fortalezas e desenvolvendo formas de concentrar sua própria essência em objetos. Além disso, Sauron já era considerado um Maia extremamente poderoso antes mesmo de servir Morgoth. Curumo era poderoso, mas aparentemente nunca esteve no mesmo nível de Mairon. Portanto, não é correto dizer que Saruman não aprendeu os ofícios de Aule. Ele aprendeu. Sua capacidade de transformar Isengard em uma potência industrial comprova isso. A verdadeira diferença é que Sauron possuía mais poder, mais experiência e uma afinidade muito maior com a criação de artefatos capazes de dominar outras vontades. Saruman conhecia máquinas, forjas e mecanismos. Sauron compreendia como transformar esses ofícios em instrumentos de poder quase absoluto. No fim, Saruman não fracassou por ser ignorante. Ele fracassou porque acreditou que estudar Sauron seria suficiente para se tornar igual a ele. Mas quanto mais tentava copiar o Senhor do Escuro, mais perdia aquilo que o tornava único. Isengard tornou-se uma pequena imitação de Mordor. Seus exércitos imitaram os de Sauron. Seu anel tentou imitar o Um Anel. E o antigo chefe dos magos, que um dia havia sido enviado para ajudar a salvar a Terra-média, terminou como uma sombra enfraquecida daquele que deveria combater. Saruman dominava muitos dos ofícios de Aule. Ele apenas nunca foi um artesão tão poderoso quanto Sauron. E ao tentar provar o contrário, acabou destruindo a si mesmo. Se você gosta de descobrir os detalhes mais profundos da Terra-média, deixe o like, inscreva-se no canal e comente. Até o próximo vídeo!